palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, hoje, quinta-feira, 17 de fevereiro de 2022. Eu sou João Batista e venho até você neste dia lindo com a palavra de esperança. Quinta-feira de adoração é dia de estar intimamente ligado ao Senhor. É dia de dobrar-se diante de Deus, colocar os joelhos no chão, reconhecer a nossa pequenez e a grandeza de Deus. Senhor, dai-nos um coração adorador. Dai-nos um coração cada vez mais apaixonado por Ti. Um coração que busca o Senhor com todo empenho, com todo amor e com toda entrega. Queridos irmãos e irmãs, a palavra de esperança segue em frente, meditando a primeira carta aos Coríntios, hoje capítulo 4, de 1 a 5. Agradeço a todos os que já estão inscritos no canal. Você que não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe com seus irmãos, com sua família, com seu local, pessoal do local de trabalho, né? Vamos lá, vamos curtir, vamos compartilhar e fazer esse canal de graças crescer ainda mais para a honra e glória do Senhor. Vamos à leitura, vamos meditar aquilo que o Senhor traz ao nosso coração hoje. Fidelidade ao Senhor, consciência tranquila. Que os homens nos considerem, pois, como simples operários de Cristo e administradores dos mistérios de Deus. Ora, o que se exige dos administradores é que sejam fiéis. A mim pouco se me dá ser julgado por vós ou por tribunal humano, pois nem eu me julgo a mim mesmo. De nada me acusa a consciência. Contudo, nem por isso sou justificado. Meu juiz é o Senhor. Por isso não julgueis antes do tempo. Esperai que venha o Senhor. Ele porá às claras o que se acha escondido nas trevas. Ele manifestará as intenções dos corações. Então, cada um receberá de Deus o louvor que merece. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amados irmãos, quando eu olho a leitura e vejo assim 5 versículos, eu já fico pensando, meu Deus, são 20 minutos de fala. E aí quando eu percebo, gente, Deus fala demais na palavra. É tanto aspecto importante que nós precisamos olhar nessa leitura. E eu quero começar talvez pelo mais simples. Quando nós somos justos e corretos em tudo que nós fazemos, naturalmente nós teremos uma consciência tranquila. Quando algumas pessoas vêm partilhar comigo insônia, pesadelo, entenda, não estou dizendo que sempre está ligado ao que eu vou dizer agora. Então vou explicar antes, não vou falar, eu não tenho e está acontecendo isso comigo, então o que é meu problema, né? Então antes que a coisa tome um rumo que não é para tomar, eu vou explicar, né? Então, quantas pessoas têm insônia, pesadelo, dificuldade com dormir e depois sente sono durante todo o dia? E em alguns casos, vamos mudar o jeito para compreender melhor, muitos casos, pode perceber que às vezes ali dentro tem mágoa, tem ressentimento, tem aquele sentimento de ter dito algo que não podia dizer, tem dentro de si um sentimento de culpa por algo que fez no passado e talvez isso te atormenta. Talvez no passado você não foi uma pessoa tão fiel a Deus, ao irmão, à esposa, ao filho. E muitas das vezes as consequências desses atos e dessas atitudes, elas brotam. Ter a consciência tranquila está diretamente ligado à fidelidade, ao amor, à constância, ao ato de ser fiel na essência. Quantas vezes, amados irmãos,
Às vezes a gente falou algo durante o dia, ficou com a consciência pesada e à noite a gente custa dormir, né? Eu gosto de dizer para minha esposa, eu tenho uma paz tão grande no meu coração, não quer dizer que eu sempre acerto, não é isso não, que eu não vou cometer erro, não quero dizer isso, então as pessoas vão começar a confundir as coisas. Mas eu luto sempre para que se eu tiver errado eu já corrija, para que eu tenha paz dentro do meu coração. Em alguns momentos da minha vida, eu já contei até essa experiência, eu tive uma situação com a minha esposa há muitos anos atrás, né, poucos anos depois que a gente tinha se casado, teve uma situação boba aqui e eu sei que a gente ficou a par da tarde sem se conversar. E aí à noite, quando deitou na cama, a primeira coisa que vinha à minha mente era aquela situação boba, mas tinha acontecido um mal-estar entre a gente, né? E ela também. Então eu sou acostumado a deitar rapidamente na cama e já dormir. Eu tenho sono muito pesado, cansaço, tantas coisas, e acho que uma consciência tranquila diante de tudo que eu tento fazer para Deus e para as pessoas. E aí, nesse dia eu não dormia. Rolei na cama de umas 11 até mais de 1 hora da manhã. E eu perguntei para ela assim, tá dormindo? E ela, tô não. Até pelo tom de voz eu fiquei até preocupado, né? E aí, passa-me um pouco e eu não tinha dormido, ela não dormia, e eu falei, olha, quer saber? Perdão por aquilo que aconteceu. Aí ela também foi pedir perdão, a gente se reconciliou. Eu gosto de brincar que eu deitei, virei pro lado, já virei dormindo. Porque aquilo que eu tinha falado, aquilo que ela tinha falado, coisa boba, sem sentido, tínhamos ficado chateados. Aí nós lembramos daquela palavra de Efésios, onde se fala, não deixe o sol se pôr sobre o vosso ressentimento. Porque se dormir ressentido, acorda magoado, e aí é bem mais difícil de resolver, né? Consciência tranquila, estar em paz. Errou, pede perdão. Cometeu uma falta, reconcilia. Meu Deus do céu, eu fico impressionado com as pessoas que carregam mágoa dentro do coração. Eu disse isso aqui já muitas vezes e vou repetir. Quem está carregando mágoa, quem está carregando ódio dentro do coração, está bebendo veneno para o outro morrer. Isso não vai acontecer, querido irmão. A mágoa, o ressentimento só faz mal para você. E às vezes você acaba tendo insônia, tendo pesadelo. Eu gosto de brincar que às vezes você dorme com o inimigo, né? Aquela pessoa que você está magoado, ressentido, você lembra dela o tempo inteiro. Você toma café com ela, você almoça com ela, você vai trabalhar com ela. O tempo inteiro ela está na sua mente. João, o que essa leitura tem o que você está falando até agora tem a ver com essa leitura? Tem a ver com consciência tranquila. Tem a ver com fidelidade a Deus, fidelidade às pessoas e trabalhar isso dentro do coração para ter a consciência tranquila. É claro que Paulo está dizendo aqui para a comunidade, eu quero convidar você a refletir a partir do versículo 1 que ele vai dizer, que os homens nos considerem, pois, como simples operários de Cristo e administradores dos mistérios de Deus. Então, Paulo está levando a comunidade a refletir que o que eles são, operários de Cristo, administradores dos mistérios de Deus. Então aquele que faz em nome de Deus, ele tem que ter muito zelo com o que faz, como faz, para ele agradar o coração de Deus e a comunidade ser alcançada pela mesma graça. Versículo 2 diz Ora, o que se exige dos administradores é que sejam fiéis. Aí nós lembramos da palavra de Jesus, né? Se sou fiel no pouco, ele me confiará mais. Se somos fiéis no pouco, Deus nos confiará muito mais. Fidelidade, ser justo, ser coerente, viver de forma honesta. Talvez uma das características mais belas que uma pessoa tem, honestidade. Teve um período que as empresas queriam saber dos cursos, do que a pessoa tinha para oferecer. E até hoje é assim, claro. Mas um quesito que aparece constantemente em entrevistas de várias empresas é a índole. Como a pessoa é, quais as referências que ela tem. É uma pessoa honesta? É uma pessoa justa? Talvez nem é o mais qualificado, mas se é alguém justo, honesto, que trabalha de forma correta, que é certo com as coisas, ele tem uma vantagem muito grande numa entrevista de emprego.
Se eu fosse, no caso, um patrão, talvez seria uma das características principais que eu exigiria. Aí você vai dizer assim, João, mas ser honesto, ser justo é uma obrigação. Verdade, é uma obrigação que muitos não têm cumprido. Eu também concordo plenamente que é uma obrigação ser honesto, ser fiel. Paulo está dizendo assim, olha, nós somos simples operários. Isso é uma obrigação nossa, ser justo, ser fiel. Mas quantos não são? Quantos não agem de forma correta, de forma coerente? Quantos na hora de fazer os seus negócios esquecem do Evangelho? Amados irmãos, nós precisamos fazer a nossa parte, ter a consciência tranquila, ser honestos, ser justos, ser sinceros, ser verdadeiros. Ninguém perde. Você pode até perder de início quando você agir com essa postura, mas lá na frente você vai ganhar muito mais. Eu vivo isso constantemente na minha vida. Eu trabalho com vendas, né, irmãos? Eu antes tinha uma empresa, então toda a minha clientela que eu tinha quando eu tinha empresa, em tão pouco tempo eu conquistei uma clientela tão grande, mas tão grande, e eu sabia que aquilo era fruto da minha forma de trabalhar, não que eu fosse melhor do que ninguém, mas trabalha com seriedade, com verdade, com sinceridade, com fidelidade. E isso cria vínculos de amizade, isso cria vínculos de parceria. E como é bonito quando as pessoas têm essa atitude, essa postura, e isso vai gerando reciprocidade, né? O que um faz para o que você faz para o outro faz para você. Eu gosto sempre de citar esse exemplo. Quando eu descubro uma pessoa que trabalha na área de algo que eu preciso e ela faz aquilo com seriedade e respeito por mim, ela ganha um cliente. Por exemplo, meu carro, eu levo ele sempre no mesmo mecânico. Por quê? Porque eu sei que é uma pessoa certa, uma pessoa boa de serviço, cobra um preço justo. O que ela falar que tem que fazer no meu carro, eu acredito. Por quê? Porque eu a conheço. Você nos seus negócios, você na evangelização, você dentro da sua casa, você tem agido com esses princípios? Porque a palavra vai continuar dizendo, e aqui ela vai afunilando de uma forma que ela vai mexer com cada um de nós. Paulo vai dizer assim, a mim pouco se me dá ser julgado por vós ou por tribunal humano, pois nem eu me julgo a mim mesmo. Ou seja, ele tem a consciência que o julgamento dele pode não ser o mais justo, o das pessoas também não. Quem vai julgar ele com a justiça verdadeira? Está aí no versículo 4. De nada me acusa a consciência, contudo nem por isso sou justificado. Meu juiz é o Senhor. Sabe o que me assusta, povo de Deus? É que muitos estão esquecendo que uma hora nós vamos ter que chegar diante do justo juiz. E aí eu te pergunto, as suas atitudes como empresário, as suas atitudes como funcionário, como pai, como esposo, acusa algo dentro de você, da sua consciência? Você está em paz diante do Senhor? Porque se você estiver em paz, glória a Deus. Se não, procure um confessionário, procure um sacerdote, se confesse e mude de atitude antes que seja tarde. Porque um dia eu e você vamos chegar diante do juiz. E ele vai cobrar cada centavo, vai colocar na balança tudo que nós fizemos. Eu acho estranho pessoas de fé viver como se o céu não existisse, como se o inferno também não. O mundo é dos espertos, mas o céu não. Cuidado, gente. Cuidado com as expertises desse mundo. Cuidado com as vantagens desse mundo, porque lá na frente isso tudo será cobrado. Um dia vamos prestar contas. E a consciência? E a minha fidelidade para com Deus? Eu posso errar? Eu posso cometer um erro? Sim, você também, como acontece com todo ser humano. Por isso que, graças a Deus, a Igreja Católica nos oferece o confessionário. Vou lá, me confesso e recomeço novamente. Errou, falhou, cometeu um pecado grave? Confessa, se arrepende verdadeiramente e reescreve a sua história de uma forma diferente. Porque Paulo deixa muito claro, meu juiz é o Senhor, o seu juiz é o Senhor, o meu também.
E antes de chegar diante desse juiz, temos também o grande juiz, que é a nossa consciência. Você tem a consciência tranquila? João, eu cometi muitos erros no passado. Tem como você se reconciliar com essas pessoas? Vá até elas e se reconcilie depois de muita oração. E também confesse o seu pecado, mude de atitude e seja uma pessoa diferente a partir de hoje. A leitura termina dizendo no versículo 5: por isso, não julgueis antes do tempo, esperai que venha o Senhor. Ele porá às claras o que se acha escondido das trevas. Por isso que não adianta as pessoas tentarem fazer as coisas escondidos. Como eu disse, pode até enganar as pessoas deste mundo. Pode até ter vantagem aqui. Mas o dia que chegarmos diante do Senhor... Por que às vezes muitas pessoas, quando estão chegando ao final da sua vida e elas percebem por uma doença terminal, por uma série de complicações, elas começam a mudar as suas atitudes? Porque elas percebem, elas aprendem, a maturidade vai mostrando isso, que do jeito que elas viveu, se elas não tiverem um arrependimento sincero, poderão não alcançar a salvação. Porque a gente tem uma mania de falar assim, às vezes morre qualquer pessoa, a gente nem conhece. Não, fique em paz, está no céu. Como que eu sei disso? Eu confio na misericórdia. Mas como foi a vida dessa pessoa? O padre Zé Augusto esses dias falava numa homilia dele, né? Cuidado com essa mania de falar que todo mundo foi para o céu. Deus é misericórdia, Deus é perdão, Deus é compaixão, mas Ele espera a parte que cabe ao homem, que é o arrependimento, a mudança de vida e a luta pela santidade. Estou aqui querendo desesperar ninguém, não. Estou dizendo para nós que estamos aqui nessa terra que nós precisamos ter uma postura de homens e mulheres de Deus, que lutam pela santidade de vida, gente. Não adianta a gente querer isso. Você acha que é só um chavão que eu termino dizendo? Ser de santos como Deus é santo? Você acha que é só uma frasinha decorada? Todo dia que eu prego isso aqui, que eu falo isso aqui na Palavra de Esperança, depois eu vou ouvir toda a Palavra de Esperança novamente, tudo que eu gravei, e no final eu ouço e digo para mim: Senhor, me dá a graça da santidade, me dá a graça de ser um homem justo, de ser um pai justo, de ser um esposo justo, de ser um profissional em tudo que eu fizer, trabalhando de forma justa, sincera e verdadeira, para que eu não seja apanhado naquilo que é contraditório. Eu preciso tomar muito cuidado com as minhas atitudes. Por isso, não julgueis antes do tempo, esperai que venha o Senhor. Ele porá às claras o que se acha escondido nas trevas. Ele manifestará as intenções dos corações. Então cada um receberá de Deus o louvor que merece. Cada um receberá de Deus a recompensa. O que você espera receber de Deus um dia? O que você quer receber do Pai um dia? Eu vou ficar muito feliz se Ele me achar digno, porque Ele já conquistou o céu para nós. Se Ele me achar digno de alcançar uma das moradas que Ele está preparando lá no céu para nos receber um dia. Se Ele um dia quiser me acolher lá, pode ter certeza que eu vou ser o homem mais realizado da face da terra e no céu, por saber que Deus preparou um lugar com tanto carinho para mim, sabe? Mas é preciso trabalhar nesse mundo com fidelidade, é preciso viver com amor, com sinceridade, com verdade, e buscando ter a consciência tranquila, ter a paz no coração. Quantos estão doentes nas emoções, nos sentimentos, porque carregam dentro de si terríveis mágoas, terríveis palavras que um dia disse ou ouviu, e está doente por esse motivo. Senhor, eu quero me colocar na sua presença nesse dia de hoje, nessa quinta-feira de adoração, pedindo ao Senhor que venha em auxílio, em socorro a tantas almas, a tantos filhos e filhas que estão vivendo, talvez carregando pesos terríveis dentro do coração, dentro da sua alma, por conta de atitudes, de escolhas, de fatos, de momentos que aconteceu numa hora de raiva, de palavras que foram ditas sem pensar, ou até mesmo do ato de querer se dar bem nesse mundo, dizendo: o mundo é dos espertos, mas eu não quero o mundo, Senhor, eu quero o céu, eu quero a eternidade. Por isso, santifica-me, Senhor, purifica os meus pensamentos, as minhas atitudes, as minhas palavras,
o meu jeito de vestir, o meu jeito de se comportar, os negócios, aquilo que eu faço. Me dá discernimento, sabedoria, sinceridade, verdade. Eu não estou aqui também dizendo que todo mundo tem que ser passado para trás, que tem que ser o bobo da história. Não é isso. Nós estamos falando de justiça, de coerência de vida e de santidade. Pai, no nome de Jesus, dai-nos o teu Espírito para que ele possa nos moldar e nos modelar segundo aquilo que o Senhor quer para cada um de nós. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, tenham todos um bom dia, uma boa quinta-feira. Sede santos como Deus é santo. E até amanhã com a graça de Deus. Abraço a todos. Pois só tu tens, Senhor, palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança.